Fala investidores, sejam bem-vindos. Hoje nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, vou falar um pouco sobre economia e a movimentação e aquecimento no mercado de veículos. E você sabia que os carros chineses podem afetar o preço de carros novos e usados? E assim, eu tenho pesquisado bastante, né, veículos e os carros de entradas, que são carros considerados populares, acabaram ficando em valores irreais, né? Infundável para a população brasileira comprar, né? Ou seja, a gente vai ter que trabalhar bastante para poder comprar um veículo. É considerado popular, só que não é ao mesmo tempo, né? Ou vender um rim. Meu Deus, só besteira. Brincadeira, vocês não façam isso, galera. Mas esse é um modo de dizer que os carros hoje em dia considerados popular ficaram inviáveis, né, para comprar. Eu vou utilizar um exemplo e deixar na tela para vocês. Um Kwid que antes, no ano de 2021, ele custava cerca de 39.390. Hoje em dia, o mesmo carro, o mesmo Kwid, ele custa em média cerca de 80.690. Ou seja, o preço dobrou, né? Como eu falei antes, veículos populares que antes eram mais baratos e mais acessíveis, hoje ficou inviável, né? E sendo que são carros com funcionalidades bem básicas, né? A mesma coisa é o Mobre. Um Mobre que antes custava 39.780, hoje em dia esse mesmo Mobre ele custa 71.872. Então, se você pegar esses dois exemplos que eu acabei de citar, o veículo acabou aumentando muito o preço, né? A valorização foi além do normal. Eu acho que não tem nada que justifique isso, né? Até mesmo a inflação, esse aumento aumentou praticamente 50%. 50% do valor do veículo aumentou, dobrou, tá? Mas eu venho percebendo uma movimentação diferente, né? Com a entrada de carros chineses com marcas como BYD e GWM, dentro do nosso cenário aqui do brasileiro, acabou modificando um pouco esse cenário, né? Para tu ter um exemplo, a cada esquina aqui na minha cidade, eu vejo um BYD, o Dolphin, que é o mini Dolphin, meio que caindo na graça do povo brasileiro. A cada esquina eu consigo olhar um carro desse, né? E particularmente tu vê que tem uma certa popularidade dentro aqui do nosso mercado brasileiro. E um dado, uma estatística muito importante é que no mês passado, no mês de abril, o BYD foi o carro mais vendido, né, no mercado de varejo, ou seja, de venda direta, ficando à frente de marcas bem tradicionais, de montadoras como a Volkswagen, Fiat e outras que são mais conhecidas, como Toyota, enfim. Então, para você ter uma noção de que o BYD, o mercado de carro elétrico dentro do Brasil, ele vai se popularizando cada vez mais, né? E os chineses, para tu ver que eles não são bobos nem nada, eles estão percebendo essa popularidade, essa crescente venda de carros elétricos aqui dentro do Brasil, que eles até instalaram uma fábrica na Bahia, né? Foi no ano passado, se não me engano, e para crescer mais ainda esse mercado, a produção, aumentar a condição de empregos dentro aqui do Brasil. Então isso é ótimo, né? Ao mesmo tempo que eles trazem termos de tecnologia, mudança, aumento de emprego para cá para o Brasil, capacitação, isso de certa forma afeta o mercado de veículos novos e usados, né? Porque isso obriga a esse cenário, né, de carros que são populares e que são básicos, a aumentar os seus produtos ou a diminuir o preço desses carros que ficaram com preços irreais. Mas porque a venda de carros elétricos aqui dentro do Brasil cresceu tanto, digo, então, pelo simples fato de o BYD, eu vou utilizar o BYD como um exemplo, o BYD Dolphin Mini, que eu vou deixar na tela aí para vocês. Esse BYD, ele é um carro elétrico
e é um carro bem econômico. Ou seja, se você pegar um carro a combustão, um carro normal, popular, e comparar com o BYD, você vai ter uma economia muito grande. Hoje mesmo eu vi um exemplo, né, de um cara que tem um carro a combustão e ele comprou um BYD há um ano atrás e fez essa experiência com energia elétrica, né, porque o carro é elétrico e você vai precisar recarregar a bateria do carro. Ele gastou em média durante 12 meses, né, um ano, R$2.000, perfeito? Se você pegar um carro a combustão, que hoje em dia oscila bastante a questão da gasolina, enfim, ele gastou em média R$8.000. Para tu ver, tem uma diferença de R$6.000 de economia com relação ao BYD. E pessoal, isso aqui não é nenhuma propaganda nem nada, só estou contando aqui fatos, né, do que eu estou pesquisando e que eu estou percebendo, perfeito? Outra questão que o BYD ele tem muita vantagem com relação aos carros populares é que o carro tem uma tecnologia bem avançada, bem melhor e traz mais conforto, né? E trazendo a outra vertente, a outra vantagem com relação à economia e tecnologia, esses carros ficaram bastante populares com relação a pessoas que trabalham por aplicativo, né? Uber, 99, enfim. Esse pessoal que trabalha com Uber, eles têm um gasto muito grande, né? Então, esse veículo surgiu justamente para agregar, né? Para ajudar eles na questão de circulação dentro da cidade mesmo. Então, por isso que acabou se tornando tão popular esse veículo. Perfeito? E um outro benefício que o BYD e os carros elétricos trazem também, em que alguns estados, né, principalmente aqui no Brasil, eles são isentos de IPVA. Ou seja, a partir do momento que você tem um carro elétrico, um BYD ou um carro da GWM, como o Raval, né, eu vou deixar aí na tela, que é um carro também bem tecnológico e que está num padrão um pouco mais acima, eles têm isenção de IPVA, né? Você não paga isso durante um ano como um carro combustão sempre exige, né? Então, com a chegada desses carros chineses, né, trazendo essas vantagens em comparação com um carro popular que aumentou muito o seu preço, e por ser um carro básico em comparação ao BYD normal, o DOF especificamente, que traz uma tecnologia mais avançada, traz uma economia e isenção também de IPVA, traz vantagens em si, né? Acabou forçando o mercado de carros novos e usados a diminuir seus preços, né? Tem pesquisas que diz que carros já começaram a dar descontos, e eu espero que realmente isso aconteça, porque fica mais acessível para qualquer cidadão de bem que trabalha trabalha arduamente, conseguir conquistar, né, seu veículo, sua casa, enfim. Pois aí eu quero também saber a opinião de vocês, né? Comente aqui embaixo o que você acha desse cenário, desse assunto especificamente, né, da forma como eu estou apresentando essas informações. E também eu vou deixar aqui para vocês, o brasileiro, ele é um povo tão atípico que ele está procurando testar esse BYD de qualquer forma. Eu mesmo já vi em alguns vídeos, e vou deixar aqui para vocês, do pessoal testando esse veículo debaixo d'água, né? Em Fortaleza, no Pernambuco, se eu não me engano, teve uma enchente, né, alagamento, e um cidadão lá, ele passou por debaixo d'água praticamente com o BYD, não aconteceu nada depois. E até mesmo aqui na minha cidade, no meu estado, né, tem os Lençóis Maranhenses, que tem as dunas, e tem uma galera aqui que ele anda testando esse BYD nas dunas, na areia, e o carro responde muito bem. Ele não dá nenhum tipo de problema e nem nada, né? E tem um outro teste que o pessoal, numa ladeira, onde tem um Creta ou um carro popular qualquer desse daí, tentando subir a ladeira, e o BYD subiu a ladeira tranquilamente. É como se fosse aquele, não tem aquele Uno, Fiat Uno antigo? Esse carro aí é bom, meu amigo. Esse carro aí tu pode comprar a qualquer preço aí, porque é carro que anda por cima de lama, debaixo d'água, não tem tempo ruim para ele não. Então o vídeo é especificamente esse, pessoal, né? Eu quero agradecer aqui pela audiência. Se você puder dar um like no vídeo, eu agradeço. Curta e compartilhe.
e até a próxima.